Bom dia, irmãos. Vamos estarmos aqui nesse dia. Esse é um dia tão especial para nós. É o dia do Senhor. É o dia que temos o privilégio de cultuar ao nosso Deus, adorar. Ele mesmo separou esse dia para o culto público, para a adoração, onde seu povo se reúne para bendizê-lo e também para ouvir da sua palavra, da pregação e ter a comunhão com os santos, com os irmãos. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias em dois textos que estão relacionados ao assunto que nós vamos tratar nesta manhã, que é mais um atributo de Deus, que é a veracidade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, e depois Josué, capítulo 21, 45 e 23, 14. 1 Tessalonicenses, é no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 9, e depois lá no Velho Testamento, depois de Deuteronômio, Josué, capítulo de número 21, versículo 43 e capítulo 23, versículo 14. Eu vou ler então, os irmãos acompanhem a leitura. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Josué capítulo 21, versículo 14, diz o seguinte: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Capítulo 23, versículo 14. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós nesta manhã vimos a Ti para Te adorar. Vimos a Ti para bendizer o Teu santo nome, Te exaltar por quem Tu és, Te exaltar pela Tua pessoa. O Senhor é soberano, o único Deus verdadeiro, santo, justo, misericordioso e compassivo, e grande em longanimidade e misericórdia. Nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É por meio dele que nós nos aproximamos na certeza de que somos aceitos por causa dos seus méritos, da sua justiça, na certeza de que podemos agora adentrar na tua presença, porque em Cristo Jesus o véu que separava foi rasgado, e agora todos aqueles que foram justificados, que foram perdoados em Cristo Jesus, podem se aproximar de Ti para Te bendizer, Te exaltar. Nós vimos a Ti, Senhor, também suplicando mais uma vez a Tua graça, o Teu favor a nós. Nós vimos reconhecendo que mesmo sendo regenerados, mesmo tendo os nossos corações transformados pela Tua graça, ainda habita em nós o pecado. E nós pecamos por pensamentos, por palavras, por atos, e vimos a Ti suplicando que o Senhor nos perdoe, que o Senhor em Cristo Jesus nos lave, nos purifique das nossas iniquidades, e que o Senhor sempre, pela Tua graça, incline o nosso coração para Ti, para amar a Tua pessoa, para amar os Teus preceitos, os Teus mandamentos, ter neles, ó Deus, o nosso prazer e o deleite da nossa alma, pois os Teus mandamentos são justos e verdadeiros, são retos, e em guardá-los a grande recompensa.
O Senhor mesmo nos criou para te obedecer. O Senhor nos criou para o louvor da tua glória. Ó Senhor, seja conosco, que o Senhor mesmo conquiste o nosso coração para ti, para que venhamos viver neste mundo para o louvor e glória do teu nome. Seja conosco, nos abençoe quando vamos meditar na tua palavra, vamos meditar acerca de verdades referentes à tua bendita pessoa. Concede-nos humildade, concede-nos, ó Deus, temor e tremor para nos aproximar da tua palavra e para estudar acerca da tua bendita pessoa. Sê conosco, ilumina o nosso entendimento e, mais uma vez, seja gracioso conosco e fale ao nosso coração. É o que pedimos, oramos, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Nós estamos estudando a nossa confissão de fé e nós estamos no capítulo 2, que trata sobre Deus e a Santíssima Trindade. E nós estamos ainda na seção I2 deste capítulo. E eu quero ler o parágrafo de número 1, a seção de número 1, e o atributo que nós vamos estudar hoje é sobre a veracidade de Deus. Eu vou ler então. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infalível, ou melhor, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, soberano, absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria imutável e justíssima vontade, para a sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, riquíssimo em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, e é o galardoador daqueles que diligentemente o buscam, e sobretudo justíssimo e muito terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado e de modo algum inocenta o culpado. Nós temos, pela graça de Deus, estudado acerca da nossa confissão e, de modo tão específico, este capítulo, que é o segundo capítulo, que trata sobre o ser, a pessoa de Deus. Como eu já havia falado ou comentado, há algumas questões fundamentais que ocupam a mente humana. Algumas questões que podemos dizer está quase que para todos os homens. E essas questões são: Deus existe? Essa é uma questão. Deus existe? Nós podemos conhecer a Deus? Deus se faz conhecido a nós? A outra questão é: quem é Deus? Quem é o Deus a quem nós cremos? Qual é a sua relação com as suas criaturas? Deus se relaciona com os homens? Deus se relaciona com as suas criaturas? Nós estamos estudando a pessoa de Deus. Este é um estudo fascinante e toda a nossa compreensão e toda a nossa convicção, ela provém das Escrituras. Tudo que nós devemos saber e conhecer acerca de Deus, a nós é revelado nas Escrituras. A Escritura, ela é a única revelação daquilo que Deus quis se fazer conhecido a nós. Nós já estudamos alguns pontos específicos acerca da pessoa de Deus. Nós já estudamos o conhecimento de Deus, já estudamos a natureza essencial de Deus, a unicidade, a personalidade de Deus, a espiritualidade, a imensidão, a onipotência, a imutabilidade, a imanência e transcendência de Deus. Nós estamos estudando agora especificamente os atributos de Deus. Que são atributos? São qualidades de Deus
É aquilo que torna, ou que qualifica, ou que mostra, ou que revela quem é a bendita pessoa de Deus. Então Deus tem alguns atributos os quais ele revela a nós na Escritura. E estes atributos nós podemos dizer que ele pode ser dividido de duas maneiras. São atributos, alguns atributos que pertencem unicamente a ele, é o que nós chamamos de atributos incomunicáveis, que ele não quis conceder, que ele não compartilha, ou que ninguém tem. Estes atributos pertencem unicamente a Deus. Só ele tem esses atributos. Um dos atributos de Deus é sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença e a sua autoexistência. Deus, ele é o ser único que tem vida e existe em si mesmo. Mas há alguns atributos que ele comunica, e esses atributos são chamados não só de atributos comunicáveis, como atributos morais. E nós já estudamos alguns desses atributos. Nós estudamos acerca do amor de Deus. Este é um atributo dele, é um atributo moral. E nós vimos também que este atributo, o amor de Deus, tem algumas características específicas. O amor de Deus, ele é eterno, né? Deus amou as suas criaturas antes de todas as coisas serem criadas. O amor de Deus, ele é infinito, e nesse sentido nós não podemos dimensionar. O amor de Deus, ele é soberano, Deus ama e ele é livre para amar. O seu amor é uma escolha, ele livremente escolheu amar criaturas, ou escolheu amar e salvar pecadores. Mas o seu amor também ele é imutável, ele não sofre alteração. Deus não ama hoje, digamos assim, ou ele já amou antes, agora diminuiu ou aumentou o seu amor. Ele não sofre alteração. Deus é imutável no seu ser. Ele não está sujeito ao tempo. O tempo não, digamos assim, o tempo não interfere ou não leva à mudança, não altera nada com relação à pessoa de Deus. Ele sempre será o mesmo, de eternidade a eternidade. Ele não muda no seu ser, mas o seu amor também ele é imutável. Ele não sofre alteração, nem para mais, nem para menos. Nós não podemos dizer, olha, Deus hoje ama mais, porque no passado ele amou menos. Ou hoje ele está amando menos porque no passado ele amou mais. Não, o amor dele é imutável, ele não muda. E claro que para isso é um consolo e segurança que nós temos. Que segurança nós temos? Saber que um Deus que no seu ser não muda, mas que neste seu atributo, que é o amor, também ele não muda. Mas o seu amor ele se manifesta. Este atributo de Deus, ele se faz conhecido, se faz manifestado. Nós vimos na sua benignidade, na sua bondade. A bondade é uma manifestação do amor de Deus. Deus também manifesta o seu amor na sua misericórdia. Deus é misericordioso. Deus manifesta o seu amor na sua longanimidade. Ele é um Deus paciente. Ele é longânimo. Ele não nos trata de uma maneira que vem punir de imediato nossas falhas e os nossos pecados. Ele em si tem a capacidade, o poder de suportar as falhas, as ofensas e não as tratá-las de uma maneira imediata. Mas Deus manifesta o seu amor na sua graça. Então nós já vimos este atributo de Deus. Hoje nós vamos estudar um outro atributo de Deus que é acerca da veracidade de Deus. Hoje, Deus nos ajude a compreender, a entender sobre este atributo de Deus. E este atributo que se manifesta para com as suas criaturas em termos de fidelidade. Há duas palavras para a gente compreender melhor a veracidade de Deus. Duas palavras que, digamos assim, elas vão estar bem ligadas a este atributo. Uma palavra é verdade e outra é fidelidade. Quando nós vamos estudar ou compreender ou entender este atributo, que é a veracidade de Deus, a essas duas palavras que elas vão estar ligadas, que trazem um significado sobre a veracidade de Deus, que é a verdade e fidelidade.
Em toda a Bíblia, Deus se revela como o único Deus verdadeiro e fiel cumpridor de toda a sua palavra e de todas as suas promessas. Então, quando nós vamos nos debruçar em procurar conhecer a Deus, nós vamos nos deparar com este atributo, a veracidade de Deus. E a Bíblia toda, ela vai revelar que Deus é o único Deus verdadeiro, que os outros são falsos. Os outros deuses são frutos de imaginação do homem. O homem criou Deus e é por isso que são chamados de ídolos ou de falsos deuses. Mas quando nós vamos estudar também sobre a veracidade de Deus, vai estar de uma maneira tão clara o que Deus é o cumpridor de tudo aquilo que Ele diz, que Ele é verdadeiro em tudo aquilo que Ele fala e Ele é fidelíssimo em cumprir, em executar tudo aquilo que Ele diz e tudo aquilo que Ele promete. O apóstolo João, quando fala no seu evangelho, ele diz que a vida eterna consiste em conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então ele vai dizer que a vida eterna, a salvação e toda a redenção consiste no conhecimento acerca de Deus. Mas de que Deus? Do Deus único e verdadeiro e a Jesus, o seu Filho, a quem ele enviou. Jeremias vai falar também sobre este atributo de Deus. Jeremias 10:10, ele diz o seguinte: o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Então, quando nós vamos para a Escritura, nós vamos ver esta revelação de Deus. Primeiro nós vamos entender que a Bíblia vai estar falando de um Deus único e verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Mas ela também vai mostrar, ou ela vai revelar que este Deus não é somente verdadeiro, no sentido de que ele é o único, mas que ele é o cumpridor de tudo aquilo que ele fala. Toda a sua revelação é a verdade, ou ela é, de fato, verdadeira. Mas tudo o que ele fala e tudo o que ele promete, ele é fidelíssimo, fiel em cumprir. Paulo declara: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E o texto que nós lemos também Paulo vai dizer aqui e falar acerca dos Tessalonicenses. E ele vai dizer: pois eles mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo está aqui falando da conversão dos Tessalonicenses e ele está falando do testemunho que tem sido dado acerca da conversão deles. E o que ele vai aqui destacar? Que houve uma conversão, que houve uma mudança de mente, que houve uma mudança de direção, de pensamento, de afeições. Eles deixaram os ídolos, aquilo que eles tinham como Deus ou como deuses, mas que não são e não eram verdadeiros, e converteram a Deus para servirdes o quê? O Deus vivo, o único Deus e o Deus verdadeiro. Então, quando a Bíblia vai tratar ou acerca de quem ela trata, ou acerca da revelação a quem ela vem evidenciar, é sobre este único Deus, o Deus único e verdadeiro. Meus irmãos, todas as passagens em que a Escritura revela que Deus é verdadeiro, ela vem em todos os sentidos possíveis. Todas as passagens que a Bíblia vem falar sobre Deus, ela abrange em tudo na plenitude do sentido do que é de fato ser verdadeiro, ou do que é a verdade, ou do que é a fidelidade de Deus. Para definir, nós vamos ver três coisas acerca da veracidade de Deus. Primeiro, nós vamos ver que ele é verdadeiro no seu ser.
é o que nós vamos entender, que ele é ontologicamente verdadeiro. Ele é o único ser pessoal, divino, verdadeiro, é o único Deus verdadeiro. Segundo, nós vamos ver que ele é o único que conhece verdadeiramente todas as coisas. Ele é o único ser, a única pessoa que conhece perfeitamente tudo e todas as coisas. É claro, quando nós estudamos sobre o conhecimento de Deus, isso para nós é algo que nós não conseguimos. É o que o salmista vem dizer, tal pensamento é elevado demais. Um Deus que conhece todos verdadeiramente e conhece todas as coisas que existem. Todas as coisas que ele criou, só ele conhece verdadeiramente cada coisa, cada detalhe, na sua essência, em tudo aquilo que se pode, digamos assim, naquilo que só ele pode conhecer. Mas a terceira coisa é que ele é moralmente verdadeiro. Isso nós vamos ver que ele é verdadeiro nas suas relações, isso significa dizer que ele é verdadeiro no que ele fala e ele é fiel em cumprir tudo aquilo que ele promete, seja na relação do pacto, da aliança, nós vamos ver isso de uma maneira bem clara, um Deus fidelíssimo, um Deus que não pode mentir, que aquilo que ele diz pode e deve ser confiável, porque ele não é igual a homens, ele não é filho de homem para mentir. Nós vamos ver que a fidelidade de Deus ela é imutável. Então ele não diz algo hoje e amanhã ele pode, digamos assim, mudar de ideia. Não, nós vamos ver um Deus que é verdadeiro nas suas relações, ele é verdadeiro no que ele fala e ele é fiel em cumprir perfeitamente, cabalmente, tudo o que ele diz. Quando nós vamos estudar sobre a veracidade de Deus, isso vai trazer a nós uma convicção acerca da nossa fé. É de nos levar a estar certos, convictos, primeiro, que o Deus que nós cremos é o único Deus verdadeiro. Mas é a convicção e a certeza de que o que ele diz, o que ele promete é infalível, porque ele não é homem ou ele não é filho de homem para mentir. O que ele diz é verdade. O que ele promete, ele é fiel em cumprir exatamente tudo como ele diz. Por isso que nós vamos ver que a sua revelação, ela é clara. Tudo que Deus afirma sobre ele não é para nós, e pela graça de Deus, Deus permitiu que tenhamos uma tradução da Escritura para que essa revelação chegasse a nós na nossa língua. E é claro que esta revelação ela é inspirada, nós temos aquilo que Deus registrou, falou para os seus primeiros, digamos assim, a quem ele comunicou essa revelação. Mas nós podemos entender que esta revelação ela é clara. Ela não está numa linguagem, digamos assim, obscura. Ela não está numa linguagem cheia de enigmas, que alguém pudesse dizer assim, eu não compreendo, eu não entendo. Tudo que ele revela a nós, é claro, está numa linguagem que nós podemos entender. Mas nós só podemos entender se Deus mesmo, e é onde nós vamos ver a graça de Deus, Deus trazendo conhecimento a nós de algo que está numa linguagem para a gente compreender. Então, tudo que ele fala de uma maneira que nós podemos confiar, nós podemos ter certeza, nós podemos saber que aquilo que ele está prometendo é algo que para nós podemos entender. Não é uma promessa cheia de enigma, cheia de mistério. Ela é tão clara. E nós vamos ver a fidelidade de Deus em toda a Escritura. Esta é um atributo que se revela em toda a Escritura. Nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, Deus revelando a sua pessoa, mas Deus fazendo conhecido os seus planos, seus propósitos, sua promessa e, de modo específico, a sua tão grande salvação. E isso é o que traz... Isso evidencia a veracidade das Escrituras.
as profecias e tudo aquilo que Deus no passado ele falou, ele disse, tudo veio se cumprindo de acordo com a sua vontade e de uma maneira cabal, final, perfeita. Ninguém no Antigo Testamento esperou algo que não viesse se cumprir. Alguns, claro, não tiveram o cumprimento, pleno cumprimento das suas promessas. Mas o texto que nós lemos especificamente de Josué, e Josué está dizendo, olha, nenhuma das palavras que Deus prometeu não se cumpriu. O que ele havia prometido? Ele havia prometido tirar o seu povo do Egito. Ele havia prometido dar uma terra a esse povo, livrá-lo, dar um descanso, uma terra, guardá-los dos seus inimigos. Deus havia prometido estar com eles, Deus havia prometido conduzi-los, ser presente com ele, e Deus prometeu esta terra. E aí, depois de toda a divisão da terra, o que é que Josué vem chegar à conclusão? Conclusão lógica, de uma convicção. Nenhuma das palavras que Deus disse não se cumpriu. Tudo se cumpriu. E aqui é onde nós vamos ver a veracidade de Deus. Primeira coisa que nós vamos ver sobre a veracidade de Deus é que ele é verdadeiro no seu ser. Então, a primeira coisa que nós podemos entender sobre a veracidade de Deus significa que Deus é o único Deus e ele é o único ser verdadeiro na sua essência, isto é o único Deus que tem vida, autoexistência e que ele não é fruto da imaginação do homem. A Bíblia revela a Deus, mas entenda bem, esta não é uma revelação de homens. Esta é uma revelação de Deus. O Deus que revela-se na Escritura não é fruto da imaginação do homem. Não foram os homens que pensaram, vamos escrever sobre um Deus. Que Deus eles escreveriam? Não, eles escreveram, mas eles registraram só aquilo que Deus estava ou quis revelar a eles e a nós. Então a primeira coisa que nós vamos ver, que a Escritura vai nos revelar, que Deus, o Deus revelado na Escritura, é o único Deus verdadeiro. E, portanto, fazendo esta distinção entre os ídolos ou falsos deuses, que são frutos da imaginação do homem e que muitos deles não somente são frutos da imaginação do homem, claro, se assemelham àquilo que eles podem pensar sobre si ou se assemelham àquilo que eles podem pensar sobre as criaturas. E eles fazem, então, uma imagem desse Deus. Esta imagem pode ser de pedra, ela pode ser de madeira ou de outra forma. Mas é possível que nenhuma dessas esteja na mente de alguém, digamos assim. Ele não cultua de uma maneira física, mas ele tem na sua mente um Deus que não é o Deus único e verdadeiro. Ele cria na sua mente um Deus que é falso. Então, quando nós vamos ver na Escritura, nós vamos ver que Deus que se revela, ele revela sendo de fato o único Deus, o Deus verdadeiro, o único ser divino, verdadeiro, que não há nenhum outro ser na sua essência que se compare ou que seja igual a ele. Não há, né? Não há ninguém, nenhum ser igual ou parecido ao Senhor. Ele é o único ser, é o único Deus. Todos os outros são falsos, são ídolos, são fruto da imaginação do homem. Homens criam seus deuses, homens imaginam. E claro que devido à queda, o homem vai imaginar um Deus conforme ele pensa, conforme ele acha que esse Deus seria. Mas uma das questões aqui, quando nós falamos sobre a veracidade de Deus, a primeira é sobre a pessoa, o ser de Deus. É que ele é o único ser verdadeiro, ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Portanto, não há outro Deus, ou não há outros deuses. Nós vivemos nos dias em que as pessoas sempre tendem
a relativizar esta, digamos assim, este pensamento. Não, cada um tem seu Deus, cada um, ou existe vários deuses. Não, só existe um Deus. O único Deus vivo e verdadeiro é o Deus que a nós é revelado na Escritura e que revela que Ele é o Criador e sustentador e mantenedor de todas as coisas, porque só Ele é o único ser autoexistente. Quando se fala de autoexistente, é um único ser que em si mesmo tem vida e existência, que não depende de ninguém e não depende de nada. Em outras palavras, Ele é o único ser pleno e satisfeito em si mesmo. Ele não precisa e não depende de ninguém, digamos assim, para existir. Se ele não tivesse criado nada, Deus continuaria sendo Deus. Deus continuaria vivendo, tendo vida em si mesmo, de eternidade a eternidade. Nós não somos seres autoexistentes. A nossa vida provém de Deus. Todos os seres criados não têm autoexistência. Tudo provém de Deus. É Deus quem dá a vida e é Deus quem mantém a vida. Mas as Escrituras revelam que Deus é o único, que é autoexistente, que em si mesmo tem vida, existe e subsiste por si mesmo. A segunda coisa, que Deus é o único ser que conhece verdadeiramente todas as coisas. O seu conhecimento ele é absoluto, o seu conhecimento ele é perfeito, ele é verdadeiro, ele conhece as coisas como de fato elas são. E nesse sentido, o seu conhecimento ele não é nem parcial e não é falível. Ele não tem, digamos assim, algo que ele pode errar em conhecer. Deus conhece absolutamente e perfeitamente todas as coisas. E este atributo desperta a nós, claro, digamos assim, nosso espanto, a nossa admiração. Ele conhece cada coisa deste universo de uma maneira perfeita. O conhecimento dele é perfeito, seja ela em que área for, mas seja este conhecimento acerca de nós. Ele é o único que conhece perfeitamente acerca da nossa vida. Podemos até, e claro que tem coisas que as pessoas não sabem a nosso respeito, ou tem coisas que nós não fazemos conhecidas às outras pessoas. Mas isto não significa dizer que só nós conhecemos tudo a nosso respeito. Na realidade, nós não conhecemos a nosso respeito de uma maneira perfeita. Quando a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, mas Deus conhece perfeitamente toda a nossa vida, toda a nossa história, sabe quem nós somos, sabe nossos pensamentos, sabe perfeitamente dos mínimos e dos mínimos detalhes acerca de quem nós somos. É claro que isso, por um lado, traz a nós a fascinação, desperta que nós ficamos fascinados quando nós nos deparamos com este ser, esta pessoa que conhece perfeitamente quem nós somos. Então, nesse sentido, não só desperta a fascinação, mas leva-nos ao temor. Quem é este que me conhece e que eu não posso enganá-lo? E que o seu conhecimento não tem falhas. Nada que ele saiba a meu respeito eu possa dizer, o senhor está errado sobre isso. Ele é perfeito em todas as suas afirmações, em tudo aquilo que ele afirma conhecer, ele sabe perfeitamente, mas ele conhece perfeitamente de maneira tão clara tudo e todas as coisas nos mínimos dos mínimos detalhes. Este é um outro aspecto do conhecimento de Deus, né? Ou melhor, acerca da veracidade de Deus. Deus é o único que conhece verdadeiramente todas as coisas. Todas as coisas para ele ele conhece perfeitamente. E aí você pode levar a imaginação, o que Deus conhece ou de uma maneira tão detalhadamente? Tudo, 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 tudo.
Não há nada. É por isso que isso, digamos assim, por isso que o salmista diz, tal pensamento é elevado demais. Como eu posso saber e crer neste Deus que conhece tudo neste universo, das coisas visíveis e invisíveis, de uma maneira que ele tem um conhecimento exato, perfeito, de uma maneira de um conhecimento absoluto de cada uma das coisas que existe neste universo. Então, quando nós falamos sobre a veracidade de Deus, deste atributo, nós nos referimos que ele conhece verdadeiramente todas as coisas. Mas nós também entendemos que Deus, ele é a veracidade dele, ou Deus é verdadeiro, no sentido que ele é moralmente verdadeiro. Ele é verdadeiro nas suas relações, nos seus relacionamentos. Ele é verdadeiro nas suas palavras e nas suas promessas. A Bíblia vai nos revelar um Deus fiel, verdadeiro. Ele é fiel nas suas relações. Ele é fidelíssimo nas suas palavras. O que ele diz é verdade. O que ele afirma é verdade. As suas, digamos assim, as suas afirmações e as suas conclusões são verdadeiras. Ele é fiel nas suas promessas. Meus irmãos, nós vamos ver que as Escrituras vão nos revelar um Deus que é fiel em cumprir. Por isso que quando nós estudamos sobre a veracidade de Deus, há duas palavras que estão relacionadas a este atributo. Uma palavra é verdade e a outra é fidelidade. Elas estão ali, ou elas, digamos assim, elas ressaltam para melhor entender acerca deste atributo. Deus é verdadeiro, mas Deus ele é fidelíssimo. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Nas suas promessas não há nenhuma, digamos assim, algo dúbio. Será que é? Será que não é? Por isso que, lembra eu falei, quando Deus promete, ele é claro nas suas promessas. Ele não faz uma promessa que eu não posso entender, ele não faz uma afirmativa também que eu não posso entender. Tudo que ele afirma, tudo que ele promete é de uma maneira que não há uma dubiedade, que não há algo que ele fala que, digamos assim, será que isso vai acontecer? Será que isso pode acontecer? Ele, ao afirmar e ele ao fazer suas promessas, ele é fiel em cumpri-las. Tanto as suas promessas para abençoar, quanto as suas promessas de juízo. Ele é fiel. Nós vamos ver isso em toda a Escritura. Lembram sobre quando Deus falou a Abraão, ou melhor, Adão? O que ele disse a Adão? Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer. Ele falou só isso para Adão. Ele falou só isso. O que cabia a Adão? Confiar. Esse Deus é verdadeiro naquilo que ele afirma. Mas esse Deus, ele é fiel também naquilo que ele afirma. Ele cumpre fielmente. Ele só disse isso. E nós precisamos sempre entender que o que Deus diz é verdadeiro. E ele não precisa estar provando, ou ele não precisa estar nos condicionando para que a nossa atenção seja chamada para aquilo que ele afirma ser verdade. Isso nós fazemos, somos nós que fazemos. Lembram como nós erramos com os nossos filhos? Nós condicionamos os nossos filhos a obedecer. Nós dizemos para ele, não faça isso. Mas o menino, a menina continua fazendo. E você começa, não faça. Aí ele ainda vai lá olhando para trás, E aí, quando ele sabe que quando você gritar, aí que é a verdade. Deus não faz isso. Ele não ficou dizendo para Adão, Adão, não come. Olha, Adão. Ele disse, Adão, não come, porque o dia que você comer, você vai morrer. Que tristeza. Para Adão e para nós. Mas o que exalta de Deus? Ele é fiel em cumprir.
ele cumpriu, as consequências foram catastróficas, desastrosas para Adão e para todos nós. Nós estamos na condição que nós estamos, nós somos quem somos, por causa de que Adão não creu na verdade dita pelo Senhor Deus, na veracidade das suas palavras. Ele preferiu que ser levado pelo engano de Satanás, porque Satanás induziu a duvidar sobre quem Deus é e sobre a veracidade da sua palavra. E aí nós vamos ver Deus fidelíssimo, fiel. Vocês sabem que se Adão não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria acesso ao quê? A árvore da vida. Nós iríamos viver eternamente de uma maneira, em uma terra perfeita, e nós e toda a raça humana estaríamos passando de um estado de santificação para um estado de glória. Ele não comeria da outra, porque a condição do pacto é, se você comer de uma, não pode comer da outra. E é por isso que Deus expulsou do paraíso, para ele não ter acesso da árvore da vida, para que não viesse perpetuar a raça humana numa condição de pecado e de queda. É onde nós vamos ver a fidelidade do nosso Deus. Ele é fiel e ele não precisa ficar condicionando a nós. Ele não precisa dizer, olha, bem, não, ele diz, é isto. É isso, por isso que o Senhor Jesus diz que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Nós não precisamos estar dando justificativas, porque Deus não faz isto. Ele apenas diz, e ele diz aquilo que é verdade, e ele não só faz as afirmativas, mas ele diz que ele é fiel em cumprir também aquilo que ele afirma, ou aquilo que ele promete, tanto para abençoar, quanto para trazer juízo. E nós podemos ter a plena certeza que Adão, se não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus iria ser fiel em conduzi-lo a comer da árvore da vida. Assim como mesmo com a queda, Deus prometeu ao homem um Redentor, um Salvador. E Deus, no decorrer da história, deixa isso tão evidente para nós. Imagine só, lá quando Adão caiu, quando Adão pecou, Deus fez uma promessa de um Redentor. Viria o descendente da mulher, que viria e que esmagaria a cabeça da serpente. Queria triunfar sobre Satanás e sobre todos os efeitos da queda e do pecado. Anos e séculos e milênios passaram. Deus foi fidelíssimo em cumprir. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Esse é o Deus que se revela a nós na Escritura. Ele é verdadeiro no seu ser, porque Ele é o único Deus. Mas Ele é verdadeiro nas suas palavras. E Ele é fiel em cumprir tanto aquilo que Ele fala, quanto as suas promessas, tanto para salvação, quanto para juízo. Este Deus, ou melhor, este atributo de Deus, como todos os outros, tem algumas características. E nós vamos ver, portanto, essas características deste atributo, da veracidade de Deus. Algumas características que destacam, que mostram, que, digamos assim, fazem sobressair este atributo para nós, para que a gente venha entender e saber acerca da veracidade de Deus. Primeiro é que a Escritura destaca algumas características deste atributo. Primeiro é a eternidade. Deus é eternamente o único e verdadeiro Deus. O que nós vamos ver sobre a veracidade de Deus? Que Deus, assim como Ele é eterno, isso significa dizer que Ele é o único Deus verdadeiro, mas também significa dizer que Ele é aquilo que Ele afirma, ela nos traz a segurança de que as suas palavras são eternas, são verdadeiras. Lembra que o Senhor Jesus diz sobre isso? Passará o quê? Os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Ele destaca esta característica da verdade de Deus. A verdade ou a veracidade acerca de Deus, ou a verdade do que Ele afirma,
eterna, porque Ele é eterno. E todos os seus planos, portanto, todas as suas promessas, elas são eternas. Quando nós vamos ver acerca da salvação, o que nós vamos ver? Um Deus que na eternidade planejou, idealizou uma salvação. Antes de todas as coisas serem criadas, Deus, Ele prometeu, ou Ele quis fazer isso, e Ele fez esta redenção revelada a nós de uma maneira que nós podemos ver Deus, na sua palavra, na sua verdade, ela é eterna. Eu quero ler só alguns textos para a gente aqui reforçar acerca deste atributo de Deus. Salmo 117, 2. Eu vou ler alguns destes textos só para reforçar. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. O Salmo 146, 5 e 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Salmo 100, versículo 5. Diz o seguinte: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ainda o Salmo 119, versículo 90. A tua fidelidade se estende de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Então, estes versículos ressaltam este atributo de Deus. Deus é fiel de eternidade a eternidade. Deus, em tudo que Ele é e em tudo que Ele fala, Ele é fiel. Mas outra característica da fidelidade ou da verdade de Deus é a sua grandeza. E quando a gente fala da grandeza de Deus, nós queremos dizer que a fidelidade de Deus é algo que nós não podemos medir, mensurar. Ela extrapola a nossa capacidade de compreender, de entender. Êxodo 34, 6, mas antes, Salmo 36, 5. Salmo 36, 5 vai nos falar acerca da grandeza da fidelidade de Deus. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus e até as nuvens a tua fidelidade. Aqui o salmista está falando desse aspecto da fidelidade de Deus, a sua grandeza. Ela vai além, ou ela vai além das nuvens. Êxodo 34, 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Aqui é mais um aspecto uma característica acerca da fidelidade ou da verdade de Deus. A fidelidade de Deus, ela é grande, a sua grandeza. Isto significa dizer que nós não podemos medi-la, ela vai além da nossa capacidade de compreender. Isso é para mostrar o aspecto deste atributo do Senhor Deus. Ele é fidelíssimo, Ele é fiel naquilo que Ele fala e Ele é fiel naquilo que Ele promete. E vai além, ela é tão grande ou ela é imensa que todas as declarações elas sempre vão fazer isso, de geração em geração a tua fidelidade. A tua fidelidade vai para além das nuvens, a tua fidelidade permanece para sempre. Mas outra característica da fidelidade ou da verdade de Deus é que ela é imutável. Assim como Deus é imutável no seu ser,
assim também Deus é imutável na sua palavra, Ele é imutável nas suas promessas, ou Ele é imutável na sua fidelidade. Ele não é alguém que eu posso confiar hoje e amanhã eu não posso confiar. Ou eu não posso... ele não é alguém que diz algo hoje e que amanhã eu não posso ter certeza que ele vai cumprir. Ele é imutável na sua fidelidade, na sua palavra. Aquilo que ele afirma, ele cumpre, ele executa. Ele sempre vai mostrar ou manter a sua fidelidade. Lembro para com a fidelidade de Deus para com o pacto do Senhor Deus com o seu povo no Antigo Testamento, mesmo com a incredulidade, mesmo com toda a dureza, Deus foi fidelíssimo em cumprir aquilo que ele havia dito. E ele então, quando falou para Abraão, ele mostrou este aspecto, que ele seria fiel em cumprir a parte do pacto, em manter a sua fidelidade para aquilo que ele estava revelando acerca de si e para aquilo que ele estava prometendo para com Israel, de ser o Deus de Israel, de ser o Deus de Abraão e de toda a sua posteridade, e de cuidar e de conduzir e de manter as suas promessas, a sua aliança. Apesar da dureza, apesar da incredulidade do povo de Israel, nós vamos ver que Deus manteve a sua fidelidade. Ele manteve aquilo que ele falou. Ser infiel, digamos assim, significa que é algo que vai contra a sua natureza. Deus jamais será infiel, porque a infidelidade é algo que não está jamais para si, para a sua natureza. Ele é fidelíssimo. E ser infiel seria ir contra a sua natureza. É o contrário de nós, né? Infelizmente. É o contrário. Deus no seu ser não pode ser infiel. Ele jamais fará ou jamais falará de algo que ele não possa fazer ou que ele não possa cumprir, ou que ele não cumprirá fielmente, de uma maneira perfeita, fidelíssima. Mas Deus, quando nós vamos ver a sua veracidade ou a verdade ou a fidelidade de Deus, nós vamos ver não só suas características, mas vamos ver como esta veracidade ou esta verdade ou esta fidelidade se manifesta. Deus manifesta a sua fidelidade, ou Deus manifesta a sua verdade sobre algumas, digamos assim, que nós podemos conhecer, que nós podemos saber. Primeiro, Deus manifesta a sua fidelidade nas suas obras, naquilo que Ele faz. Naquilo que Ele faz, tudo que Ele faz é verdadeiro. Tudo que Ele faz, Ele mostra que Ele é o fiel Criador, e Ele é fidelíssimo, ou Ele é verdadeiro naquilo que Ele faz. Pedro, quando falando sobre isso, ele diz o seguinte, que Deus é o fiel Criador. Ele é verdadeiro, Ele é fiel, né? Naquilo que, em todo o seu proceder, em todo o seu agir, todos os seus, digamos assim, as suas ações revelam fidelidade. Salmo 33, 4, só para a gente ver essa manifestação da fidelidade ou da verdade ou da veracidade de Deus. Salmo 34, ou melhor, 33, 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Aqui está. Onde Deus manifesta a sua fidelidade. Onde Deus manifesta que Ele é fiel. Nas suas ações, nos seus atos. E aqui o salmista está dizendo, Deus é fiel em todo o seu proceder. Todo o seu agir é um agir verdadeiro. Todo o seu proceder é um proceder fiel, leal, de uma maneira que ele não age contra aquilo que ele é e ele não age contra aquilo que ele promete. Mas Deus é fiel nas suas promessas, nas suas palavras.
E nós podemos, toda a revelação de Deus, ela é verdadeira. Ela é a verdade sobre Deus. Ela é a única verdade que nós temos sobre Deus. Mas Ele é fiel naquilo que Ele fala e Ele é fiel nas suas promessas. Nós já tratamos um pouco sobre isso. Deus é fidelíssimo. O que Ele afirma é verdade. O que Ele promete, também Ele é fiel em cumprir. Não há nada que Deus prometa que Ele não cumpra. Não há nada que Ele prometa que Ele não é fidelíssimo em cumprir, em executar aquilo que Ele diz. Como eu falei, Ele é fiel em cumprir suas promessas de abençoar, mas Ele é fiel também em cumprir os seus juízos. Tudo aquilo que Ele disse sobre, que Ele prometeu sobre bênçãos, favores, os quais Ele concederia, Ele de fato cumpre. Mas na história nós vamos ver também Deus sendo fidelíssimo em cumprir aquilo que Ele prometeu de juízo. Olhe para o dilúvio. Dilúvio é um cumprimento, Deus fidelíssimo. Deus levantou Noé para anunciar uma redenção e para dizer que Deus iria trazer juízo por causa da impiedade dos homens. 100 anos. Imagine um homem pregando por 100 anos. 100 anos falando. 100 anos. Talvez alguns questionavam por que você está fazendo esse grande navio, esta arca. E provavelmente alguém dizia assim, isto nunca vai acontecer. Isto jamais vai acontecer. Mas ele estava anunciando arrependimento. Ele estava convidando os homens a entrarem na arca, porque Deus iria trazer juízo sobre a humanidade. E Deus cumpriu exatamente como Ele havia dito. Eu sempre digo, talvez no início pudesse pensar que era apenas um temporalzinho, apenas uma chuva. Mas não foi assim, foi muito mais. Foi um dilúvio que afetou provavelmente todas as placas tectônicas e tudo, vieram um tsunami que devastou toda a criação e toda a raça humana. Desculpa. Ele foi fiel para cumprir aquilo que ele havia prometido a Ló. Ele foi fiel em trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. 2 cidades ímpias, 2 cidades que desprezaram o Senhor Deus, que passaram a viver segundo as suas paixões, segundo as inclinações da sua carne. E esta é uma verdade tão clara nas Escrituras. Quando o homem despreza a verdade de Deus, Deus o deixa. A ira de Deus é deixar que o homem viva de acordo com suas paixões, de acordo com as inclinações, e este ou uma sociedade sofra as consequências de desprezar o conhecimento de Deus. A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade sobre os homens que desprezaram a verdade de Deus e trocaram a verdade de Deus em mentira. Deus havia dito e Deus trouxe juízo, mas só para mostrar também a veracidade e a fidelidade de Deus, no caso de bem específico. Um é dele executar seu juízo sobre Sodoma e Gomorra, mas o outro é sobre a mulher de Ló. E esta é a única mulher que nas Escrituras o Senhor Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. É a única mulher que ele diz, lembre-se desta mulher. Por quê? Porque Deus havia dito para Ló e sua família, saiam e não olhem para trás. Não olhem. É a mesma coisa. Ele não ficou dizendo, não olha. Ele apenas disse. Ele não disse também o que iria acontecer. Ele não disse, ele disse, não olhe para trás, saiam. Era uma questão de obediência àquilo que Deus estava dizendo. Ele é verdadeiro. O que vai acontecer, o que está acontecendo, não é para eu olhar. O que aconteceu? A mulher de Ló olhou e ela se transformou numa estátua de sal. O juízo do Senhor Deus, ele sempre vem, porque ele é fidelíssimo nas suas promessas, tanto para abençoar, para redimir, para salvar, mas ele é fidelíssimo em cumprir também aquilo que ele diz
que ele trará em consequência da desobediência. Nem tudo ele revela. Adão não sabia as consequências. Adão não sabia experimentalmente o que era a morte. Ele não sabia o que viria depois da sua desobediência. Talvez a mulher de Ló pensasse, mas é só uma olhadazinha, só para piscadinha. Não importa, Deus disse, não olhe. E não é para olhar, porque ele vai sempre fazer aquilo que ele diz. Só que ele nunca diz para você e para mim como é que ele vai tratar o meu e o seu pecado. Quando ele diz para que eu não faça, para que você não faça, é porque ele está nos guardando de algo que é para o nosso bem, ou de algo que ele visa o nosso bem, e nos livrando do mal. Saiba que ele nunca diz, nunca revela como ele vai tratar o nosso pecado. Ele só diz para nós obedecermos e confiarmos naquilo que ele fala e naquilo que ele afirma ser verdadeiro. O que cabe a nós é confiar, é crer. O que ele diz é verdade. O que ele diz, ele é fidelíssimo em cumprir. A mulher de Ló olhou para trás, ela tornou-se uma estátua de sal. E é por isso que o Senhor Jesus vem dizer, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela é um sermão para nós, para que a gente venha, duas coisas, confiar no que Deus diz. Segunda coisa, que Deus vai trazer juízo quando nós desobedecemos. Ele não deixa de tratar com os nossos pecados, mas ele não diz como ele vai tratar. O que virá sobre a nossa desobediência quando nós sabemos de uma maneira tão clara o que ele diz. E só trazendo a lembrança, nenhuma das suas advertências, elas não foram claras. Nenhuma. E ninguém pode dizer, eu não sabia, eu não entendi. Mas ele falou numa linguagem tão rebuscada, tão difícil. Não, ele é sempre simples e claro. Ele apenas disse para Ló e sua família, não olhem para trás. Qualquer criança sabe sobre isso. Qualquer criança sabe sobre isso. Há um exemplo, e aqui, sobre um aspecto bem prático, né? Um pai, esse foi um exemplo para a gente entender. E no contexto nosso eu penso que é muito claro entender. O pai viu o seu filho andando e lá adiante o filho não viu que tinha uma cobra. E ele então disse para o seu filho, diz, não ande, pare. E a criança obedeceu. E só aí que ela foi ver que se ela desse mais um passo, ela seria picada por uma cobra venenosa. É isso que Deus diz. Quando ele diz pare, é para parar. Quando ele diz vá, é para ir. E o que eu devo fazer? É crer, é confiar. Imagine se essa criança fosse uma criança que não obedecesse ao pai. Ela teria sido picada por uma cobra e teria consequências tão terríveis. Deus manifesta também a sua veracidade e fidelidade para com a sua aliança. A aliança que Deus fez para com o seu povo. Deus fez uma aliança com Abraão. E Deus fez uma aliança que Deus seria o Deus de Abraão. E Abraão e toda a sua descendência seria o seu povo. Ele manteve a sua fidelidade para com o pacto. Ele cumpriu fielmente tudo aquilo que ele havia prometido. Ele prometeu a Abraão que faria dele o quê? Uma grande nação. E a descendência de Abraão se tornou uma grande nação. Ele prometeu que libertaria o seu povo do Egito. Mesmo depois de tantos anos, Deus cumpriu fielmente o que ele havia prometido. Ele prometeu dar uma terra para eles. Deus cumpriu fielmente aquilo que ele havia prometido. Mas a maior evidência da fidelidade de Deus está na promessa do Messias. Deus prometeu um Redentor para o homem. Deus prometeu o Messias. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, é a primeira promessa do Messias. É ali que se chama o início do Evangelho. Deus prometendo um Redentor. Mesmo o homem desobedecendo, mesmo o homem caindo na condição em que ele veio a cair, Deus faz uma promessa surpreendente. Foi surpreendente, eu sempre falo, tanto para Satanás, e foi surpreendente para o homem. Surpreendente para Satanás, porque provavelmente ele, ao tentar o homem a desobediência, ele pensou, o que aconteceu com o homem
vai ser o mesmo que aconteceu comigo. O homem, toda a raça humana e toda a criação estará no estado eterno de uma separação eterna de Deus, sobre o juízo de Deus. Mas, quando Deus promete, ele não pensou, jamais imaginou que Deus, na sua eternidade, havia planejado o quê? Uma redenção. E quando Deus diz que viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Isso foi surpreendente também para quem? Para Adão, porque Deus promete a ele, mesmo nesse estado de queda, o quê? Um Redentor, o Messias que viria. Toda a Escritura, ela é a revelação sobre esta promessa. Esta promessa é a que mais se destaca e que evidencia a veracidade, a verdade e a fidelidade de Deus. Ele enviou o seu Filho. Paulo vai dizer, vindo à plenitude dos tempos. Nós vamos ver milênios se passando e Deus vindo descortinando, revelando, né, que ele enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele vai se revelando por tipos, por figuras, que vão conduzindo, apontando para quem? Para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E na plenitude dos tempos, é como se a gente pudesse assim, é descortinado plenamente. Tudo ele vem, ele chega. Toda a profecia, tudo aquilo que Deus havia dito, todos aqueles crentes poderiam dizer, Deus cumpriu fielmente. E nós podemos dizer, Deus fiel em enviar o seu Filho, em cumprir aquilo que ele havia prometido. Mas Deus é fiel e continua sendo fiel para com sua igreja, para com seu povo. Esse é um atributo que para nós é destacado. Como Deus é fiel para conosco, como ele mantém a sua fidelidade para conosco, em não permitir, por exemplo, que nós não sejamos, ou melhor, que sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar. Deus não permite que sejamos tentados além ou em demasia. Leia aí, por favor, 1 Coríntios 10, 13, nós vamos ver que ele nos assiste de modo que não nos deixa à mercê do diabo, ele não nos deixa à mercê da nossa própria natureza. Não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aqui está, né? A fidelidade de Deus continua para conosco, para com aqueles que estão em Cristo Jesus, em não permitir que sejamos tentados em demasia. Ele nos assiste, de modo que não nos deixa à mercê do diabo. Nós não estamos à mercê do diabo. Ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças. E ele vai dizer que ele é fiel em não permitir que sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele é fiel em nos dar o quê? O livramento. Ele é fiel em nos guardar do maligno. Veja 1 João capítulo 5, versículo de número 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Essa é uma das grandes manifestações mais tranquilizadoras para nós acerca da fidelidade de Deus. O diabo e suas hostes não nos podem fazer mal nenhum, a não ser que Deus permita, e assim fazendo, transformará a tentação em provação,
para o nosso próprio bem, para o bem da nossa alma. O diabo, apesar de todo o seu poder, não pode tocar. Deus é fiel em nos guardar, em nos preservar, por mais que ele possa nos tentar, mas esta tentação Deus transformará em provação para o nosso próprio bem, para o bem da nossa alma, que, como eu falei, apesar de todo o seu poder, Satanás não pode nos tocar e Satanás não pode, porque Deus é fiel em nos guardar, mas Deus é fiel em perdoar os nossos pecados. Lembra que João também fala? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel em quê? Em nos purificar e nos perdoar dos nossos pecados. Deus é fiel. Ele promete que quando nós vamos a Ele, humildemente, confessando nossos pecados, Ele é fiel naquilo que Ele promete de perdoar os nossos pecados, de apagar as nossas transgressões, de nos purificar. Mas Ele é também fiel na consumação da nossa redenção. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de completar até o dia de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aqui está uma manifestação da bondade, da fidelidade de Deus. Que Deus é fiel na consumação da nossa salvação. Aquele que nos chama é o qual também fará, porque Ele é fiel. Paulo vem dizer, aquele que começou a boa obra em nós, em vós, Ele há de completar até o grande dia de Cristo. Aquele que Ele toma pela mão, jamais Ele lança fora. Nada há de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel para com a sua igreja, para com o seu povo, em não permitir que sejamos tentados além daquilo que podemos ou em demasia. Ele é fiel em nos guardar do maligno. Ele é fiel em perdoar e purificar os nossos pecados. Ele é fiel na consumação da nossa salvação. Ele é fiel não só em nos chamar, mas Ele também é fiel para terminar esta obra a qual Ele completou. O que este atributo traz? Que aplicação nós podemos ter para nós sobre este atributo? Primeiro, esta doutrina é para nós um encorajamento a continuar vivendo uma vida piedosa. Esta doutrina, a veracidade, a verdade, a fidelidade de Deus, quando nós conhecemos, é um encorajamento para nós continuarmos vivendo uma vida piedosa. Primeiro, o conhecimento que nós temos. O Deus que nós cremos é o Deus verdadeiro. Nós podemos estar certos, seguros. O Deus que a nós é revelado na Escritura é o Deus que Ele mesmo veio a nós e se revelou. E Ele é o único Deus, o Deus verdadeiro. Mas é para nós encorajamento naquilo que Ele fala, naquilo que Ele promete. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Tudo o que Ele afirma é verdade. E isso deve nos levar a uma convicção e a uma obediência, a não duvidar do que Ele diz. A piedade, ela é uma sujeição à vontade de Deus em obediência por amor. É o que Ele fala, o que Ele diz é verdade. E esta verdade deve ser recebida por mim e deve ser levada ao quê? A uma obediência, a uma sujeição. Mas esta verdade também deve trazer a mim a certeza de que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele afirma. Portanto, podemos nos apegar a esta verdade, ou a verdade de Deus, a fidelidade de Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Meus irmãos, não apenas nas horas, digamos assim, em que tudo vai bem.
Nós podemos ter certeza que Deus é fiel, mas especialmente quando nós passamos por tribulações, por sofrimentos, por angústias, nós podemos ter a plena certeza, Deus é fiel. Deus, em todas as coisas, Ele vai manter sua palavra, a sua verdade. Fiel é o que vos chama, o qual o também o fará. Meus irmãos, mas este atributo de Deus tem uma aplicação prática para nós, no nosso dia a dia. Primeiro, é que nós devemos ser verdadeiros em tudo aquilo que nós falamos. Toda a nossa palavra deve ser verdadeira. Nós devemos refletir este atributo de Deus nas nossas relações. Primeiro, no que falamos, nós devemos ser verdadeiros. O Senhor Jesus diz que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Satanás, que é o pai da mentira, ele mente, é da sua natureza mentir. Deus não. Deus é a sua natureza, ele é verdadeiro. E ele é verdadeiro nas suas palavras, nas suas afirmativas. Então nós devemos sempre ser verdadeiro nas nossas palavras. Segunda coisa, nós devemos ser verdadeiros nas nossas promessas, fiéis naquilo que nós prometemos. O que prometemos, nós devemos, pela graça de Deus, ser fiéis. Meus irmãos, como hoje nós não damos tanto valor aos votos, às promessas que nós fazemos. Como se a nossa palavra não tivesse mais o sim. Como se a nossa palavra não tivesse este peso. Para nós isso é um pouco triste, porque nós devemos ser conhecidos por aquilo que falamos ser verdade e pelas promessas que nós fazemos e pela graça de Deus cumprir. Se há algo que eu e você não podemos cumprir, não prometa, não fale, não diga o que você não pode fazer. Mas o que nós prometemos, pela graça de Deus, nós devemos procurar ser fiel em cumprir. E aqui isso seja nos nossos relacionamentos, devemos ser fiel, mas eu quero trazer uma aplicação bem prática em termos daquilo que envolve fidelidade. É no nosso casamento. Nós devemos ser fiéis no nosso casamento, andar na verdade. Mas um dos grandes problemas que hoje nós vamos ver com relação ao casamento é que alguns chegam a dizer: o amor acabou. Acabou o casamento, porque o amor acabou. Ou não era isso que eu havia esperado. Não, meus irmãos. Casamento nós fizemos votos solenes. São esses votos que vão nos manter. Nós fizemos votos diante de Deus de fidelidade. E em qualquer circunstância são esses votos que vão manter o nosso casamento. Eu prometi solenemente ser fiel, amar, cuidar, respeitar. Isso para os homens, para as esposas. Eu prometi fielmente ser-lhe ajudadora, auxiliadora. O que vai manter não é se o amor esfriou, acabou. São os votos. E são esses votos que vão reacender o meu amor, a minha dedicação, porque trazendo para aquilo que nós falamos, amar é uma decisão. É uma decisão. Nós decidimos amar uma pessoa. Ah, mas agora ela tem falhas ou ele tem falhas. Mas o amor não é baseado naquilo que nós esperávamos. É numa decisão de amar. Devemos ser fiéis aos votos que nós fazemos. Devemos ser leais naquilo que nós professamos também. Mais uma palavra aqui de advertência aos descrentes. Medite sobre a pessoa de Deus. Medite que o Deus que se revela na Escritura é o Deus único e verdadeiro. Mas medite também nas suas palavras. O que ele diz é verdade. Ele não é um filho do homem para mentir. Ele não mente. Mas medite também na sua fidelidade. Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Mas medite também que ele é fiel em cumprir os seus juízos. Da mesma maneira que ele tem prazer em cumprir as suas promessas, Deus também
Por ser Ele fiel, Ele tem prazer em cumprir as suas ameaças. Medite nisso. Aqueles que não se refugiam em Cristo estão expostos à sua ira e à sua condenação. E Deus não pode ter por inocente o culpado, a não ser que este seja, ou melhor, que a este seja imputada a justiça de Cristo pela fé. Só os que estão em Cristo. É por isso que o Senhor Jesus disse, aquele que crê não entra em juízo. O que crê não será julgado, porque os pecados já foram julgados no substituto em Cristo. Os pecados daqueles a quem Deus imputa a sua justiça foram julgados, só que não em mim, não em você, mas em Cristo. Mas os que não estão em Cristo, seus pecados irão um dia ser julgados. E é somente quando nós somos levados a colocar a nossa fé em Cristo que Deus imputa a nós a sua justiça e Deus nos declara como inocente por causa da justiça de Cristo que a nós é imputada. Deus nos abençoe, meus irmãos, que este atributo de Deus possa, como eu falei, nos levar à piedade, a trazer a nós, conforto e esperança em meio à tribulação, angústia. Saber que Deus é fiel, sempre vai estar conosco, sempre vai manter suas promessas, sempre vai manter a sua assistência, a sua presença, o seu cuidado sobre nós. Mas isso também nos leve a ser verdadeiro nas nossas relações, no que falamos e nas nossas afirmativas e nas nossas declarações de votos também de promessa. Sermos fiéis no que prometemos, buscar a graça de Deus para cumprir, não para nossa exaltação, mas por sabermos que devemos ser verdadeiros e fiéis em tudo. Mas é uma advertência também para você que não está em Cristo. Venha a Cristo, busque refúgio em Cristo, porque a única maneira de você Deus não cumprir o seu juízo em você, estando em Cristo e sendo imputada a você a justiça de Cristo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti de todo o nosso coração por termos a Sua palavra, por sabermos que esta revelação ela é fidedigna, é a revelação daquilo que quis o Senhor se fazer conhecido, é a revelação verdadeira acerca das Tuas promessas, da Tua palavra. Tudo que há na Bíblia, toda a Tua palavra é verdadeira e o Senhor é fiel em executar, em cumprir cada uma das Tuas palavras, das Tuas promessas, tanto para promessas de misericórdia, quanto com promessas de juízo. Ó Senhor, nos dê a graça de cada dia querer conhecer e ter comunhão mais e mais com o Senhor, o Deus único e verdadeiro, mas nos ajuda também, Senhor Deus, pela Tua graça, a andar na verdade, sermos verdadeiros no nosso falar, sermos verdadeiros nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, nos livra da falsidade, nos livra do engano, nos livra de palavras de bajulação enganosas, nos faça ser verdadeiros em todo o nosso proceder e nos ajuda também, Senhor Deus, a sermos fiéis naquilo que prometemos. Ajuda-nos a cumprir, pela Tua graça, votos que solenemente nós fizemos, na nossa confissão de fé, daquilo que confessamos publicamente. Concede-nos a graça de nos mantermos fiéis ao Senhor. Ó Deus, dá-nos um coração fiel. O Senhor sempre será fiel para conosco. O Senhor é fiel em perdoar os nossos pecados. O Senhor é fiel em nos guardar do maligno, em nos guardar da tentação, do mal, do maligno. O Senhor é fiel na consumação da nossa redenção. O Senhor que começou a boa obra, o Senhor há de completar aquele grande dia. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor Deus, nos momentos difíceis da nossa vida, nesses momentos que estamos passando, Senhor Deus, de angústia. Ajuda-nos a manter a nossa fé, a nossa confiança, que Tu és fiel, que Tu és verdadeiro, que o Senhor executa todos os Teus planos com fidelidade e que tudo o Senhor fará para a glória do Teu nome
e para o bem da nossa alma. Ó Senhor, nos abençoe, seja conosco e nos ajuda, Senhor Deus, a sempre procurar na Tua palavra o conhecimento do Senhor para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Assim nós te pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Deus abençoe a todos.